E hoje eu quero ministrar este tema. A minha fé tem fundamento. A nossa fé, ela tem fundamento. E é muito importante nós compreendermos e entendermos, estarmos bem fundamentados. Quando o diabo tentou Jesus, Jesus tinha tanto fundamento dentro dele, e ele é o próprio fundamento, que ele resistiu Satanás com o fundamento, com a palavra. E quando nós temos o fundamento em nós, o fundamento é a palavra de Deus, nós resistimos. O fundamento é aquilo que nós acreditamos, e a palavra de Deus é o fundamento, é a base da nossa fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus, ele foi provado, Jesus foi testado, mas ele se expressa no fundamento que é a palavra, e ele vence Satanás. Então nós precisamos estar bem fundamentados. Quando Jesus, ele ministra, é chamado Sermão do Monte, no Monte das Bem-aventuranças, e eu recomendo que você leia esse sermão, começando no capítulo 5, é muito interessante, porque Jesus, ele diz, olha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Depois ele entra numa série de ensinamentos que são fundamentos, são princípios, os princípios elementares da doutrina de Cristo, e ele entra nesses fundamentos, e quando ele vai encerrar o Sermão do Monte, ele fala a respeito do homem que construiu a sua casa sobre a areia, e o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí ele fala a respeito destes dois fundamentos, no capítulo 7, e ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, atente para isso, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, diga as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem que ouve a palavra e pratica a palavra será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Cristo. E quem é Cristo? Ele é o Jesus enviado pelo Pai, o Filho amado. Ele é o Verbo, e o Verbo é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, é a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi criado por meio do Verbo, por meio da palavra. Tudo foi estabelecido pela palavra, e a palavra é Jesus. Então ele está dizendo, olha, o homem sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha, o homem prudente. Mas a Bíblia diz, olha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. No ano passado, quando nós falamos a respeito deste texto, já entrando nesta travessia chamada Covid-19, você aprendeu que as tempestades, elas são inevitáveis. Não é como você evitar uma tempestade. Vou construir um muro e a tempestade não vai existir. A tempestade existiu e sempre vai existir. Então as tempestades, elas são inevitáveis. Nós aprendemos que as tempestades, elas são pedagógicas, e as tempestades, elas são imprevisíveis. Mas bem verdade eu fiquei depois imaginando sobre isso, que Jesus, ele previu, ele disse que haverá tempestade. Jesus nunca disse que não haveria tempestade. Então, na verdade, se olharmos por outro prisma, as tempestades já foram previstas. E hoje nós temos esse sistema meteorológico que antecipa e traz informações do que vai acontecer. Mas nós, como pessoas e seres humanos, nós não temos a previsibilidade de como vai ser o amanhã, ou depois de amanhã, semana que vem, o mês que vem, ninguém sabe. Na verdade, a gente sabe o que o agora, nós vamos sair daqui, não é verdade? Mas Jesus, ele está dizendo, olha, se preparem, porque vai ser inevitável, haverá tempestades. Mas o homem sábio, o homem prudente, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, este será inabalável. Diga inabalável.
Isso é extraordinário. Sopraram os ventos, subiram as águas, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela permaneceu inabalável. O apóstolo Paulo diz assim: olha, eu como sábio construtor, eu coloco o fundamento. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu como sábio construtor, eu coloco o fundamento, e ninguém pode pôr um outro fundamento, porque o fundamento é Cristo. Mas ele diz assim: olha, veja cada um como edifica sobre este fundamento. Atente cada um como se está edificando sobre este fundamento. Uns edificam com ouro, prata, pedras preciosas, outros com madeira, palha e feno. A obra de cada um vai ser provada e vai se manifestar o que está dentro de cada um pelo fogo. Isso é prova. Paulo, ele coloca o fundamento é Cristo, ninguém pode pôr um outro fundamento, mas ele vai dizer: agora observe, atente como vocês estão edificando sobre este fundamento. É com ouro, é com prata, são pedras preciosas, ou é madeira, palha e feno? Eu te pergunto, madeira, palha e feno suporta calor, suporta fogo? Não. Agora o ouro, quanto mais provado, mais puro ele fica. A prata, quanto mais provada, mais puro ele fica. Amém? E nós estamos passando, e passamos. Mas o fundamento, que é a palavra de Deus, nos faz permanecer no propósito, e nós não nos desviamos do propósito, nós vamos até o fim, olhando para aquele que fez a promessa. Então o fundamento, a base, o princípio, os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, isso precisa ser muito claro nos nossos corações. E Deus tem trazido luz, e você receberá a luz, e você vai viver a palavra de Deus na sua plenitude. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2 diz assim, olha o que ele diz: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, e o ensino sobre os batismos, e a imposição de mãos, e a ressurreição dos mortos, e o juízo eterno. Nós não sabemos, na verdade, quem escreveu esta epístola, esta carta aos Hebreus. Ela foi escrita no ano 65 para cristãos, para judeus convertidos, que se tornaram cristãos. E havia uma pressão sobre eles para que eles retrocedessem, negassem aquilo que eles acreditavam, que era a sua fé, que eles haviam abraçado, e voltassem ao judaísmo. Havia uma pressão para que eles voltassem às práticas judaicas. Eles estavam sendo doutrinados e ensinados na doutrina, no fundamento de Cristo. Mas havia pressão dos judeus para que eles retornassem. Então, esta carta, esta epístola foi escrita, e nós não sabemos quem. Alguns pela linguagem acham que foi Paulo, outros não, Apolo e tantos outros. Não importa quem escreveu, não importa quem escreveu, mas o que importa é que ele coloca aqui 6 fundamentos. O primeiro deles fala sobre o arrependimento das obras mortas. Isso é doutrina elementar, isso é princípio básico. O arrependimento é o portal para que você tenha acesso ao reino, ao trono da graça. É o arrependimento. Um cristão que não foi processado em arrependimento, ele precisa ver a sua fé, rever a sua fé. Um cristão que não foi processado em arrependimento, ele vivia no pecado, ele continua no pecado e se diz cristão, ele precisa rever a sua fé. E o escritor de Hebreus está dizendo assim, olha, isso faz parte da doutrina, é um princípio elementar dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então ele fala a respeito do arrependimento das obras mortas. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, se colocou diante daquela multidão, e ele prega a primeira mensagem, 3.000 pessoas vieram, foram tocadas nos seus corações, e eles diziam assim, o que nós faremos para sermos salvos? A primeira resposta que ele deu, Pedro, arrependei-vos. A primeira coisa que ele disse, arrependei-vos. A mensagem que João Batista trazia, era a mensagem do arrependimento. A Bíblia diz em Atos 3,19, arrependei-vos pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor.
Não é compatível uma vida de pecado e a presença do Senhor. Ou você vai ter uma coisa ou outra. Isso não é compatível. A Bíblia diz em Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É a presença do Senhor que traz refrigério sobre as nossas vidas. Você pode dar um aplauso a Ele? É a presença do Senhor. O arrependimento é o portal para termos acesso ao Reino. Então é arrependimento mesmo. E o escritor de Hebreus está dizendo: olha, eu quero ir adiante nos ensinamentos, eu quero avançar um pouco mais, mas como que parece que vocês ainda não estão preparados. Mas se vocês não estão entendendo e compreendendo, este fundamento ainda não está no coração de vocês, não tem como avançar. Então estes 6 fundamentos, princípios elementares, é muito importante que estejam na nossa consciência e no nosso coração. Amém, queridos? E o segundo fundamento, ele fala a respeito da fé. E sobre fé, a fé é um dos temas que eu mais amo. Como diz o pastor Aldo, falou: pai, são 2 coisas que eu vejo como marcas na sua jornada: fé e graça. Fé e graça. E este fundamento da fé, ele é muito importante. Fé, eu vejo a fé de 2 formas. Fé é um conjunto daquilo que a gente acredita, guarda, preserva. Também a fé que nos leva a exercermos a autoridade para expulsarmos demônios, curarmos os enfermos, libertarmos os cativos, para vermos os sinais, as maravilhas e os prodígios. Fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que nós esperamos. É certeza. Eu disse que eu não vi o mar se abrir, eu não vi o maná descendo dos céus, eu não vi a água brotar da rocha, eu não vi o Cristo ressurreto, mas eu creio que Jesus, ele morreu na cruz, e ele ressuscitou, e ele está à destra do Pai. E ninguém pode tirar essa convicção do meu coração, ninguém pode tirar, isso é inabalável dentro de mim. E se alguém chegar para mim e questionar isso, eu vou dizer: chegou tarde. Essa convicção está dentro de mim. Quando Jesus ressuscitou, que as pessoas foram e viram o sepulcro aberto, eles subornaram os guardas, as autoridades religiosas subornaram os guardas. Suborno tem desde a antiguidade. Nós vamos pagar para vocês, para que vocês falem que vieram à noite e tomaram o corpo de Jesus à força. Imagina isso. Subornaram, vocês vão dizer, se as pessoas chegarem: o que aconteceu, cadê o corpo? Vocês vão dizer: alguém veio à noite aqui, veio um grupo aí, armado, alguma coisa assim, e levou o corpo. Mas foram subornados, mas verdadeiramente Jesus ressuscitou. No 3º dia pela manhã, meu irmão, aquela sepultura não pôde detê-lo. O firme fundamento que a palavra de Deus, que dizia que ele morreria, que ele ressuscitaria, se manifestou, contrariando todas as probabilidades. Mas vai se cumprir a palavra, a doutrina, os ensinamentos, os fundamentos. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquilo que nós acreditamos, o nosso posicionamento diante de Deus, diante dos homens, diante de principados. Quando nós somos provados, nós não retrocedemos, nós mantemos a nossa fé. Fico imaginando Pedro, caminhou com Jesus por 3 anos, sendo discipulado pelo mestre. Imagina, a doutrina pura, o ensinamento puro, claro, transparente. Quando passou pela primeira prova, que aquela criada veio a ele e disse: você se parece com um deles. Tudo que... Fico pensando, fala assim: poxa, Pedro, mas nós muitas vezes fazemos a mesma coisa, dependendo da prova que passamos. Pedro disse: nem conheço, nunca vi, por 3 vezes. Aí o galo cantou. Quando cantou, ele se desesperou, ele lembrou que Jesus havia falado: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E o galo canta, e aí ele chora, se arrepende. A nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. E a nossa fé, ela tem fundamento. Diga: a minha fé tem fundamento. A minha fé tem fundamento.
ela precisa ser guardada até o fim. Olha o que Paulo diz a Timóteo: esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o mau combate. Por isso que eu disse que a profecia ela não se cumpre por se cumprir, simplesmente porque foi falado. Paulo está dizendo a Timóteo: combata o bom combate, olha, lute para que esta profecia que foi liberada ao teu respeito se torne realidade. É o que ele está dizendo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate. Isso conservando o quê? A fé. Conserva a fé, preserva a fé. Eu criei assim, agora já não creio mais. Continue crendo na sua simplicidade, vai tendo a complexidade, recebendo tantos conceitos e ideias, e vai se desviando da fé, a singeleza, a pureza da fé. Conserva a fé, ele está dizendo: conserva a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar. E ele diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Paulo vai dizer, quando ele já estava velhinho, ancião: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. As minhas convicções a respeito de Jesus Cristo, da obra da redenção, o preço que Ele pagou na cruz, isso é inabalável dentro de mim. E olha que ele passou por perseguição, passou por naufrágio, foi picado por serpente, foi açoitado, se tornou prisioneiro. Mas ele diz: eu guardei a fé. Nada disso foi suficiente para abalar a minha fé. Jó, ele passou por tantas experiências amargas, tantas experiências amargas. Jó, ele perdeu a sua família. Jó perdeu os seus bens, era o homem mais rico do Oriente. E por fim Jó perdeu a sua saúde. Mas jamais ele perdeu a sua fé. Ele vai bradar, ele vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Mesmo que tenha sido consumida a minha carne, eu verei a Deus. Não duvide não. Não duvide não. Continue acreditando. Apóstolo, mas o que eu estou vivendo não importa. Ele entende, eu entendo, eu compreendo. Há momentos difíceis mesmo. E aí há momentos que a nossa mente nem compreende mesmo. Mas o mais importante é guardarmos o nosso coração. A mulher de Jó, diante de tanto sofrimento, ela disse assim: amaldiçoa Deus, só tem um jeito, amaldiçoa Deus e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz: como fala uma louca. Vendo aquela situação, é de se perder o juízo. E algumas pessoas perdem o juízo em meio às adversidades. Mas queridos, quando nós temos o fundamento, quando nós temos o fundamento da fé no nosso coração, Deus nos dá graça para fazermos a travessia e chegarmos no nosso destino. Deus nos dá graça, graça. A mão dele se estende sobre nós. Duvide de qualquer coisa, mas jamais duvide da palavra de Deus. Duvide dos argumentos dos cientistas, dos médicos, seja de quem for, mas jamais duvide da palavra de Deus. Ela está firmada nos céus, e o próprio Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. A palavra de Deus diz que a nossa esperança nele não será frustrada. Não será frustrada. Muitas vezes nós não vamos compreender com a nossa mente natural, mas mesmo não compreendendo, preserve a sua fé e continue dizendo: eu sei em que eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu sei em quem eu tenho crido.
Nesses dias, havia tanta paz no meu coração. Por algumas vezes o meu coração foi inundado por essa paz que excede todo entendimento humano. Eu me lembro que há alguns anos atrás, nós como igreja estávamos diante de tantos desafios financeiros, mas tantos desafios, só 15 anos, 20 anos, e o meu coração foi inundado pela paz de Deus que excede todo entendimento humano. Eu estava dirigindo o meu carro, tinha uma pessoa ao meu lado, de repente eu percebi a presença de Deus tão forte, como que Deus entrasse assim no meu carro, a presença mesmo. E eu estava ouvindo aquela canção, Tua Fidelidade é Grande. Não tinha CD, não tinha nada disso, era um cassetezinho. O meu carro tinha um cassete, não sei se é desse tempo. Eu vou fazer 60 anos, essa geração mais nova, nem o que é cassete. E eu estava lá, Tua Fidelidade é Grande. E de repente, a presença. E Deus falou comigo assim, filho, eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Não tem explicação. Eu recebi uma ligação de uma pessoa de Curitiba. Essa pessoa não era da nossa igreja. Eu tinha visto algumas vezes nos jantares da Donep, porque ele fazia parte da Donep. Poucas vezes tivemos contato. De vez em quando ele vinha em Campo Grande, e quando ele vinha em Campo Grande, participava da Donep, muitas vezes vinha num dos cultos. E de repente eu recebo uma ligação dizendo, pastor, eu preciso fazer uma oferta, Deus tem ministrado ao meu coração, e eu preciso fazer uma oferta do seu ministério. Naquele dia ele depositou $18 mil. Por que eu coloquei em dólares? Porque é flutuante, se você coloca em real, defaz, para que eu não perdesse a memória. Deus levantou alguém lá, sem nem me conhecer direito, e todas as nossas necessidades foram supridas. Deus não mudou. Deus não mudou. Ele permanece o mesmo. As doutrinas elementares, o fundamento básico, começa com arrependimento. Depois é a fé, fala sobre os batismos. Olha só. O quinto, a ressurreição dos mortos. E o sexto, o juízo eterno. Não tem como eu falar de todos os fundamentos, mas eu quero que você pense a respeito destes 6 fundamentos. Arrependimento de obras mortas, fé, a doutrina dos batismos, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. E nós vamos entrar nesta década de ouro para sermos cheios do Espírito Santo, e a década do Espírito Santo. A ressurreição dos mortos é a doutrina de Cristo, é o ensinamento, e ele é a primícia, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Os judeus questionavam, os gregos questionavam, e Paulo vai ensinar na sua carta aos 1 Coríntios capítulo 15, se não há ressurreição dos mortos, vã é a nossa fé. Se não há ressurreição dos mortos, vã é a nossa fé. Mas o que nós pregamos é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e se Ele ressuscitou dentre os mortos, nós ressuscitaremos dentre os mortos. A esperança. E aí fala sobre o juízo eterno. Mas eu quero que você reflita a respeito do arrependimento e a respeito da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Eu quero orar com você. Fica sentadinho mesmo. Eu vou orar. Pai Santo, nós te adoramos, nós te bendizemos, te louvamos pela tua palavra. Aqui está a tua igreja, o teu povo reunido. Te agradecemos, ó Pai, por Jesus Cristo, nosso Salvador, e te agradecemos pelo Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos guia e nos dirige em toda a verdade. Deus, que o teu Espírito ministre aos nossos corações. Ó Deus, aqueles que precisam ser processados em arrependimento, ó Deus, que venha o mover do teu Espírito, trazendo arrependimento. Deus, e que
processado em arrependimento e confissão de pecados, que o Senhor se manifeste, trazendo paz, alegria, e que o teu nome seja engrandecido e exaltado. Pai, glorifica o teu nome, exalta o teu nome através da tua igreja. Nós nos colocamos diante do teu altar, diante do teu santo trono. Seja engrandecido e exaltado o teu nome hoje e para todo sempre. Pai, neste lugar, aqueles que precisam de cura sejam curados, aqueles que precisam de libertação sejam libertos. Manifesta o teu poder, dá ordem aos teus anjos para trazer libertação e cura. Te bendizemos, ó Pai, toca nos seus filhos, sejam curados, sejam libertos, toda perturbação na sua mente, toda perturbação na sua alma, toda angústia, cai por terra agora, em o nome de Jesus. Diga: eu recebo, em o nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor.